Levamos anos para entender ou perceber por inteiro experiências vividas que numa determinada época a gente não tinha produzido significado. A gente não sabia muitas vezes sequer nomear ou compreender completamente. Hoje vamos falar sobre o que é Gestalt terapia. Vou colocar aqui na tela uma lâmina. Leia do seu jeito. Ok? A maioria vê na ordem, provavelmente vai ler isso aqui primeiro, depois aquilo, conforme foi montada a lâmina. A tendência da percepção humana foi utilizada na construção desse material. E é por isso que as pessoas tendem a ver nessa ordem. Ou seja, a nossa percepção não é tão livre assim. E é sobre isso que a Gestalt terapia trabalha o tempo inteiro. A percepção, como a gente percebe o mundo, como a gente produz significados nesse mundo, é um dos eixos de trabalho da Gestalt terapia. Então vamos hoje definir o que é Gestalt terapia, diferenciar a Gestalt, psicologia da Gestalt. Pessoas que são estudantes da área, do senso comum, muitas vezes não sabem diferenciar entre as abordagens da psicologia e dentro da própria terminologia da Gestalt terapia, quais são as diferenças de uso para a teoria da percepção e Gestalt terapia. Então vamos lá? Bora! Afinal, o que é Gestalt terapia? É uma psicologia fenomenológica que leva em consideração a experiência vivida no contexto da percepção. Hoje em dia, a Gestalt terapia é uma área que embasa um trabalho prático em várias ênfases da psicologia. A palavra Gestalt é uma palavra de origem alemã. Como ela não tem uma tradução, assim, igualzinha em outros idiomas, ela nunca fica perfeita, há uma escolha no mundo todo, em várias partes do mundo, de se usar essa mesma palavra, sem tradução. Então, por isso que é muito comum a gente ver, mas o que é Gestalt? Eu não sei, porque é uma palavra alemã. O que ela significa se fôssemos traduzir, literalmente? Ela seria a coisa mais próxima de configuração, o jeitão de algo, a forma de alguma coisa, algo como se a gente fizesse um arranjo, né? Uma forma. Então, a Gestalt, como ela vem desde esse estudo da percepção, ela carrega também essa ideia de como as coisas lhe parecem, né? Então, eu poderia dizer, bom, a Gestalt dessa sala, o arranjo, o jeitão de uma pessoa, a sua Gestalt, né? Esse termo entrou para a psicologia lá no início do século XX, no período das psicologias experimentais. Ela entrou como uma área de estudo da percepção humana, essencialmente para estudar a percepção. Então, não era Gestalt terapia ainda. Esse termo ele vem importado lá dos estudos sobre percepção. Então, ficou amplamente conhecido como teoria da percepção, ou teoria da Gestalt. Alguns, na época, chamaram de psicologia da forma. Esses grupos experimentalistas, o que eles queriam saber como o ser humano percebe, e tentar captar leis gerais da percepção, quais as características comuns, digamos, ou tendências gerais. E eles chegaram, assim, a algumas considerações muito legais, bem interessantes. Por exemplo, quem trabalha com design, propaganda, marketing, utilizou muito isso. Ao longo de todo o século XX, usam até hoje, né? A ideia de que, por exemplo, na tendência geral da percepção humana, a gente tende a perceber primeiro o todo e depois as partes. Ou seja, sempre que você percebe algo, você tende a primeiro captar a totalidade e depois ir analisando as partes de um sistema. Ou quando você chega numa sala, você chega num espaço vazio, a primeira coisa que você olha, se, por exemplo, você chega numa sala, você quer saber se a sala está cheia ou vazia, se tem móveis, pessoas. Só depois que você está lá há um tempo é que você vai começar a detalhar e olhar, por exemplo, se a pessoa está usando brinco ou algum detalhe do móvel, da decoração. O geralzão primeiro é o que pega. Então, essa é uma tendência perceptiva. Outro exemplo é quando destacamos um fundo de uma figura. Eu lhe mostro uma folha em branco e com um ponto preto. O que você está vendo, se ele pergunta? Certamente você vai responder o ponto preto, embora a maior parte da folha seja o branco. Essa é uma tendência a gente destacar uma figura em relação ao fundo. Então existem várias brincadeiras, experimentos, né, do vaso e da moça, muita gente já conhece, porque isso é muito corriqueiro. Agora, o que os estudiosos queriam saber é o que fazia a gente eleger uma figura em um fundo caótico. Por exemplo, quando você vê algo que está passando o dedo no seu feed, o que faz você, de repente, parar num post e não em outro? A disputa pela figura, pela atenção, é sempre uma grande batalha na sociedade. Mas isso tudo foi levado para a terapia, porque, no fundo, na terapia, tudo que a gente chama de figura e fundo tem a ver com a nossa relação de história de vida. Então, tudo que está no passado, as nossas memórias, muitas vezes esquecidas, ou projetos de futuro que nós não estamos pautando, elencando como fortes hoje, são coisas que a gente bota no fundo, a gente não está pautando como figura. Em geral, a figura a gente não tem saída, a figura é o aqui e agora, é o que está no presente, no momento atual, é o que a gente elegeu como figura. E para a gente, então, o passado e o futuro, eles se relacionam com o presente, com o aqui e agora. Então, a gente sempre tem um aqui e agora atravessado pelo fundo, nosso passado,
que a gente lembra, mas a gente lembra atravessado pela experiência vivida no agora. Vou exemplificar para ficar mais fácil. Por exemplo, se eu conto hoje uma história pessoal de quando eu tinha 8 anos de idade e eu fui levada para a coordenação da escola, fui tirada pela professora, então a professora me colocou de castigo, tipo, por comportamento, para fora da sala de aula. Eu conto isso hoje para você. Hoje, na minha vida atual, como uma mulher madura, adulta, isso vai aparecer com uma memória que eu não consigo me livrar, com o atravessamento da experiência vivida do presente. Então, eu posso inclusive rir disso. Eu posso achar engraçado esse momento que eu vivi lá no passado. Mas quando eu pergunto para uma criança de 8 anos mesmo, enquanto ela está com 8 anos, vivendo essa experiência, eu pergunto como foi, ela pode trazer um relato completamente diferente, cheio de autenticidade, de emoção, de ressentimento, uma emoção viva porque está vivendo aquilo no presente. A figura e fundo desse jogo, ele é permanente na nossa vida. É o que a gente elege, como a gente elege, colocar como figura, o que nos leva a trazer como figura uma memória do passado, quando adquire relevância, e os processos de significação que a gente vai passando. A gente já vai virar chave para entender como a psicologia da Gestalt, essa teoria da percepção, ajudou bastante na formação dessa nova área que passou a ser chamada gestalterapia. E, bom, isso tudo aconteceu durante o século XX. No início do século XX, boa parte dos estudos da psicologia da Gestalt eram só voltados à pesquisa. Então, não era gestalterapia ainda, vamos deixar isso bem claro, ok? Nas clínicas, o que a gente tinha como base naquela época da primeira metade do século XX, bem no início? Fortemente, psicanálise e comportamentalismo. Então, inclusive, um dos principais fundadores da gestalterapia, ele era uma pessoa da psicanálise, ele gastou alguns bons anos da vida dele sendo psicanalista, que foi Fritz Perls. Fritz Perls, então, ele, depois de formado, ele era um médico, psiquiatra alemão, que passou a pesquisar pacientes amputados da Primeira Guerra Mundial, junto com Kurt Goldenstein, num laboratório de pesquisas. E nesses estudos, como psiquiatra, ele percebeu que era importante estudar a fenomenologia. A gente conhece na fenomenologia Merleau-Ponty e outros autores que vão trabalhar com a ideia da produção de significado na consciência. Começa a estudar fenomenologia, psicologia da Gestalt, então, que é aí que ele vai conhecer. Conhece também Laura Perls, que era especialista nisso, na época chamava-se Laura Posner, depois fica famosa na área com o sobrenome Perls, porque casaram, tiveram filhos. E ela foi uma coautora o tempo inteiro da gestalterapia junto com Fritz Perls. Mas foi assim que a coisa começou. Fritz Perls começou na psicanálise como um clínico, então ele vai se distanciando quando ele começa, se distancia da psicanálise quando ele começa a praticar esses novos estudos de uma área promissora que ele não estava entendendo muito bem onde ia chegar. Então não tinha nome de Gestalt terapia ainda. Isso é uma longa história de construção da área, desde que eles trabalham com Kurt Goldstein, se conhecem, até chegar a construir Gestalt terapia, em 1951, já em solo americano. Eles foram morar nos Estados Unidos, lembram que eles estavam na Europa no início. Bom, eu conto toda essa trajetória, influências teóricas e tal, em outro vídeo, então eu não vou me deter aqui. O nosso foco hoje aqui é entender a que se propõe a gestalterapia, quais são as diferenças e qual é o propósito dela de uma maneira mais enxuta. Então, quem tiver interesse de aprofundar um pouco mais, tem outro vídeo aí no canal. Quando se fala de gestalterapia, está se falando de uma abordagem que se constrói em 1951, depois de uma longa trajetória, inclusive uma aproximação com outros intelectuais da área clínica e da área de psicologia da Gestalt, de fenomenologia. Inclusive, se montou grupos de estudo, o grupo dos 7, então a gente vai ver em Nova York uma aproximação onde se forma o primeiro instituto de gestalterapia em Nova York. E um dos marcos do nascimento da gestalterapia é um livro chamado Gestalt Therapy, que foi lançado em 1951 por Perls, Goodman e Efferlein. Então, esse é, digamos, um marco histórico para a gente saber, mas que, em resumo, nos apresenta que a gestalterapia ela é diferente da teoria da Gestalt. A teoria da Gestalt é uma teoria de pesquisa sobre percepção. A gestalterapia, ela nasce como uma abordagem de intervenção que subsidia as práticas psicológicas. Saúde mental, escolas, comunidades, muitas práticas utilizam a gestalterapia. As principais influências da gestalterapia são fenomenologia, existencialismo, humanismo, filosofias orientais, obviamente a psicologia da Gestalt e também, de uma maneira muito clara, a psicanálise, mesmo que seja pela divergência, porque como Perls era psicanalista, algumas compreensões ele ainda traz, mas, na verdade, a gestalterapia nasce porque ela se propõe divergente das abordagens da época. Lembram das duas principais daquela época, início do século XX, psicanálise e comportamentalismo. Então, ela
Quando uma teoria nova nasce, ela precisa se propor a dizer algo diferente do que as outras diziam. E foi a partir dessas diferenças que se consolidou o pensamento gestáltico. Vamos ver quais são elas? A principal diferença, como ponto de partida da psicanálise, está na teoria do desenvolvimento. Para a psicanálise, entende-se que há estrutura psíquica, id, ego, superego, aquilo que Freud denominou como o aparelho psíquico. E para Freud, essa estrutura era imutável, ela poderia ser analisada depois em terapia, mas ela estaria consolidada e estruturada até os 7 anos de idade, mais ou menos. E para alguns críticos da psicanálise na época, não só para os fundadores da gestalterapia, muitos criticavam esse modelo de entendimento humano como um modelo determinista, estruturalista, e por esse caminho seguiu a gestalterapia, né, que entendia que, bom, chamar de aparelho psíquico era, na verdade, seguir um modelo da biomedicina em que se falava de aparelho respiratório, aparelho digestivo, mas, porém, quando você fala de aparelho psíquico, isso não tem, assim, uma correspondência morfológica. Então, você fala de uma estrutura cuja estrutura física não existia. Então, eles decidiram entender isso como uma inferência psicanalítica e não tratar como um dado realmente que estaria analisando o real. Tudo o que se sabia a partir da fenomenologia é que a consciência se constituía na relação com o objeto. Então, essa ideia de um processo de vir a ser contínuo e não de uma teoria de desenvolvimento que acabaria na infância, foi, digamos, um ponto de diferença muito crucial que distanciou Peirce e outros fundadores da gestalterapia daquele modelo psicanalítico da época. E isso muda simplesmente tudo, esse entendimento de teoria de desenvolvimento, porque não analisamos, então, o mundo intrapsíquico, focamos na produção de significados sobre o mundo, sobre as experiências vividas, buscando compreender padrões, ampliando consciência a respeito dos acontecimentos, sobre os fenômenos que acontecem em nossa existência. A Gestalt entende que o passado influencia a nossa existência, mas não determina. Essa é uma diferença crucial. A gente entende que está em constante processo de vir a ser, contínuo, produzindo novos significados sobre si mesmos, em toda a nossa existência. Claro que as experiências passadas influenciam a compreensão que a gente tem do presente, mas aí trata-se de produzir ressignificações e ampliação de consciência. É nesse sentido, quando a gente traz para o agora a experiência já vivida e projeta um horizonte de futuro no lá então, é que por conta desse recorte, dessa importância que a gestalterapia dá ao agora, ao presente, que é tudo que a gente tem, ela também ficou conhecida como uma terapia do aqui e agora, ou abordagem que trabalha com aqui e agora. Se a gente fosse falar de figura e fundo, todo o passado então é fundo, e a figura atual é o nosso presente, certo? Ou o nosso horizonte que estamos colocando como figura hoje, ou uma memória que a gente traz lá daquele fundo e presentifica hoje quando a gente vê uma foto, algo que já aconteceu e torna aquilo presentificado. Então, para a gestalterapia, a única coisa que a gente tem de verdade mesmo é o aqui e o agora, porque o passado já aconteceu, então ele é uma memória do que já houve. O futuro é apenas um projeto, que ele pode acontecer ou não, e também se acontecer não vai ser exatamente como a gente está imaginando. Portanto, o agora é o nosso maior presente. É o único lugar real, existente, em que a gente pode se dedicar a um trabalho clínico elaborado, integrando o passado com o futuro no presente. É por isso que a gestalterapia, por exemplo, não trabalha com hipnose de maneira ampla, pode trabalhar numa perspectiva de relaxamento, mas não nos interessa reviver o passado linearmente, fazer uma anamnese do passado, porque, de alguma maneira, o esquecimento também tem alguma função. Quando a gente coloca de fundo algo, é porque é importante colocar uma espécie de mecanismo de autorregulação organísmica em que a gente pode ir pensando o que está no passado na medida em que a gente suporta essa elaboração no presente. Por outro lado, em falando de comportamentalismo, a gestalterapia também não se aproximou dos comportamentalistas da época porque ela não trabalhava com a ideia de funcionalismo, que presumia, num certo sentido, que o hábito ou o contexto, o meio social, determinaria a existência de uma pessoa, o modo, o comportamento de alguém. A ideia de que o ser humano é uma folha em branco não correspondia à compreensão de uma consciência que se produz na relação com o contexto. Então, relação, contato, é uma palavra-chave na gestalterapia. E se a gente colocar o funcionalismo no seu extremo, na questão só do contexto, a gente vai ter, por exemplo, aqueles modelos de Super Nanny que passavam na TV, em que você muda a partir do contexto um comportamento, mas a gestalterapia, de uma maneira crítica, vai entender que esse comportamento
conhecimentos não se sustentam a longo prazo, porque não foram integrados no seu sistema de compreensão de mundo, de existência, na elaboração da consciência. Então, ampliação de consciência é uma chave muito importante em gestalterapia, como constituição de sujeito, muito relacionada com a própria teoria do desenvolvimento em gestalterapia. Essas diferenças entre psicanálise e comportamentalismo são muito bem esclarecidas no livro de 1951, aquele livro que foi considerado a fundação oficial da gestalterapia, né? Então, nesse livro, que também é denominado, apelidado, né, de PHG, porque Pills, Feline e Goodman, que foram os autores que deram, né, realmente o tom da abordagem com essa escrita mais robusta, nessa obra essas diferenças ficam claras através do quê? Da teoria do self, é muito bem explicada nesse trabalho, e é, digamos, uma base para todo gestalterapeuta que segue estudando a área. Enfim, é muito importante a gente compreender que para a gestalterapia o ser humano ele é visto no seu contexto, baseando-se na experiência modificadora do contato, da relação com esse contexto. Aliás, o contato é um conceito fundamental da gestalterapia. Alguns autores, inclusive, chamam a própria abordagem de terapia do contato, por exemplo, né? E esse conceito de contato, ele leva a gente a pensar outros conceitos que vai gerando uma explicação mais complexa que eu não vou adentrar aqui. Vai influenciar a pensar a relação terapêutica, a ideia de regulação emocional, autorregulação organísmica. Então, todos os outros conceitos que seriam de uma ordem mais teórica, né? E o nosso objetivo aqui qual era? Acho que alcançamos. A gente tentar entender o que era a gestalterapia, o que ela se propõe. Então, vamos parar por aqui. Nos vemos em outras conversas gestálticas.